dia 26 de Kislev. Nos traz o Rebbe outra instituição feita pelo Rebbe anterior, quando ele estabeleceu que no dia do sagrado Shabbat, de Shabbat Mevarchim significa o Shabbat no qual se abençoa o mês judaico seguinte. Então, sempre no Shabbat anterior ao Rosh Chodesh, ao início de um novo mês judaico, estabeleceu o Rebbe anterior, que cedo de manhã na sinagoga, os Hassidim devem reunir-se para recitar todo o Tehillim. Então, aqui ele instituiu que uma vez por mês, além da recitação diária do Tehillim, completando todo o Tehillim no término de um mês, além disso, aqui no Shabbat Mevarchim, no Shabbat que antecede Rosh Chodesh, o Rebbe anterior instituiu que os Hassidim se reunissem de manhã cedo na sinagoga para recitar o Tehillim inteiro. Logo depois devem estudar, ainda antes da reza, ou seja, se dedicar ao estudo hassídico por aproximadamente 1 hora, algo assim, estudar um ma'amar, um discurso hassídico que todos possam entender, que seja acessível ao entendimento de todos. Em seguida, fazer a tefilá, a oração. E além disso, aqui nós temos uma agenda completa que nos foi estabelecida pelo Rebbe anterior, de práticas a serem feitas em Shabbat Mevarchim, no Shabbat que antecede o Rosh Chodesh. Isso é uma forma e maneira de atrair bênçãos para o mês inteiro que está se iniciando. Depois da reza, fazer, junto do Kiddush, além do Kiddush, um Farbrengen, uma reunião hassídica, sentando-se em torno de uma mesa, dizendo Lechaim, falando palavras inspiradoras. O horário reservado ao Farbrengen deve ser fixado em função das condições do lugar em que vivem, de modo que seja um sucesso tanto materialmente como espiritualmente. Ou seja, em alguns lugares faziam esse Farbrengen de Shabbat Mevarchim, na maioria dos lugares logo depois da reza de manhã, mas em alguns outros lugares, se isso não era possível por um motivo ou por outro, faziam antes da reza da tarde, de Mincha, enfim. Mas nos diz o Rebbe anterior que aqui não importa tanto qual é o horário exato, mas o principal é que isso aconteça, e aconteça da forma que for mais viável para os membros da comunidade. Ele nos fala que após a conclusão do Tehillim no Shabbat Mevarchim, recita-se o Cádiz dos enlutados, etc. Né? E basicamente nisso consiste o que foi instituído pelo Rebbe anterior para ser feito todo o Shabbat Mevarchim, que Hassidim fazem 12, 13 vezes ao ano, sempre no Shabbat anterior a Rosh Chodesh. Então, recapitulando, pela manhã cedo, recitação do Tehillim completo, todo o Tehillim na íntegra. Depois disso, estudo de um ma'amar, de um discurso hassídico, em seguida reza de Shabbat, e depois da reza um Farbrengen, uma reunião hassídica, uma celebração hassídica. E sobre isso nós encontramos mais detalhes numa carta escrita pelo Rebbe anterior. Kvar milati amura begodelot semaflat malat inyan itvaadut shel yedideinu anash sheichyu. Ou seja, sobre a importância do Tehillim, da recitação em público, nós já falamos um pouco sobre isso. Mas aqui o Rebbe anterior, ele frisa, enfatiza, que ele já dissertou várias vezes, e ele já falou em outras ocasiões sobre a grande importância da Itvadut, do Farbrengen, dos Hassidim, sentarem juntos em torno de uma mesa, cantarem melodias hassídicas, falarem, ouvirem palavras hassídicas de inspiração e assim por diante, dizerem Lechaim, desejando bênçãos uns aos outros. Né? Então o Rebbe anterior fala que ele já enfatizou de sobremaneira To'ele Totzaotav Begashmiut Beruchniut, os grandes e enormes benefícios e resultados positivos que isso traz fisicamente, materialmente e espiritualmente. Por isso, ele fala naquela carta, por isso eu sugiro, essa minha sugestão e minha orientação para todos os Hassidim, para todos os membros da nossa comunidade. Bechol Medinot, em todos os países, em todos os lugares, o Bechol Atar Ve'atar, Likvoa et Yom HaShabbat Kodesh Mevarchim HaChodesh, estabelecer, fixar o dia do Shabbat que antecede Rosh Chodesh, o chamado Shabbat que abençoa o novo mês que está por chegar, Leyom Itvadut, que seja um dia de reunião hassídica. Ou seja, se durante isso, em todos os Shabbatot, isso não é possível, mas
pelo menos uma vez por mês, nesse Shabbat, que haja essa celebração hassídica, o Bechotshei HaChoref Yesadru Zman Hitvadut B'Motzei Shabbat Kodesh. No inverno, nos países da Europa, tem vezes que o Shabbat já termina às 4 da tarde, então até dar tempo de irem para casa ou almoçar, fazer a refeição e voltar para Minchá, então muitas vezes não há tempo sequer de fazer um Fabrengen, ainda mais que aqui, às vezes é sentar na mesa e durante algum tempo, etc. Então, nesses lugares, nessas localidades, o Rebbe anterior sugere então que esse Fabrengen seja feito ao término do Shabbat, no sábado à noite, já que o Shabbat é muito curto, para não prejudicar a refeição em família, etc. Então que isso fique postergado para sábado à noite. Vanit filah que malei Hashem itbarach mishalot levavi veyakim et birchati leashpia shifat chaim ubracha merubah. E ele diz, e eu suplico a Deus que Deus atenda o meu pedido, em função disso que está sendo instituído, que ele derrame as suas bênçãos com abundância e fartura, com muita vitalidade, com bênçãos intensas, bebrachá meshuleshet, em todos os fatores essenciais da vida em relação a filhos, à saúde, ao sustento, e de forma abundante e farta para todo mundo, betoch klal acheinu bnei Israel. Então, o Rebbe anterior relaciona todas essas bênçãos, especialmente também com esses procedimentos de Shabbat Mevarchim, e especialmente com o Eitvadut, o Fabrengen também, de Shabbat Mevarchim, essa reunião hassídica, o Dizer Lechaim, etc. Nosso Rebbe também enfatizava muito que a importância dessa recitação do Teilim é de ser dita em público, ou seja, de preferência na presença de um minyan, sempre que pode ser feito em público, isso tem um valor. Todo o alcance do Teilim sempre é uma coisa enorme, mas quando dito em público, isso extrapola, isso tem um efeito, potencializa muito mais. Né? E, portanto, o Rebbe, inclusive, até dizia, alguns preferem falar o Teilim sozinhos em casa, porque depois vão estudar mais Hassidut, querem se concentrar. O Rebbe dizia, não, vá falar o Teilim em público junto com o minyan. E uma vez um aluno da Yeshiva escreveu para o Rebbe a recitação do Teilim inteiro, 150 salmos e etc. Para quem está acostumado, isso pode levar 1 hora, 1 hora e meia. Para quem não está acostumado, não é? Então esse aluno escreveu para o Rebbe que ele não consegue terminar todo o Teilim em Shabbat Mevarchim. Então o Rebbe respondeu a ele que se ele não consegue terminar em Shabbat Mevarchim, que ele complete no próximo Shabbat o que faltou. E se mesmo no próximo Shabbat ele também não conseguir ainda completar o livro inteiro, que termine no Shabbat seguinte, mas que ele comece no Shabbat Mevarchim, no Shabbat anterior aos Chodesh, diga tudo o que ele é capaz, e depois complete nos Shabbatot seguintes. Também esse conceito do Hitvadut, da reunião hassídica do Fabrengen, depois da reza em Shabbat Mevarchim, o Rebbe sempre foi muito cuidadoso e escrupuloso sobre isso, e é sabido que o próprio Rebbe, quando ele chegou nos Estados Unidos, na América, em 1941, o seu sogro já estava com a saúde um pouco abalada, ele foi incumbido pelo seu sogro, mesmo antes de ser Rebbe, de todo o Shabbat Mevarchim, sentar com os Hassidim para essa Hitvadut e conduzir essa reunião hassídica, e assim ele fazia desde que ele chegou, mesmo antes de se tornar Rebbe. E o Rebbe era muito cuidadoso com isso durante mais de 4 décadas que ele atuou na liderança do movimento. Então o Rebbe não falhava, sempre, né, fazer o Fabrengen de Shabbat Mevarchim, ele próprio fazia, até em anos que o Rebbe, quando o Rebbe teve um ataque cardíaco, que ele estava impedido até de descer à sinagoga e falar por muito tempo, ou no Shabbat, falar sem microfone, o Rebbe tinha que levantar a voz. Naquele Shabbatot que ele estava impedido por motivos de saúde ou pelos médicos, então o Rebbe fazia o Fabrengen, mas para não deixar de fazer, ele fazia no sábado à noite, do seu quarto até com o microfone, falando para os Hassidim, mas para não deixar faltar esse Fabrengen de Shabbat Mevarchim, do Shabbat que antecede o Rosh Chodesh. Assim como o próprio Rebbe fazia essa reunião hassídica nesse Shabbat, ele também conclamava todos os Hassidim em todo lugar, que se encontrem em todos os momentos, de aproveitar esse Shabbat Mevarchim para essas atividades, recitação do Teilim, o estudo e a reunião hassídica.